Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Eu hoje tenho um tema mais de fundo espiritual para o nosso alerta, para a nossa reflexão. E o título é Sistema de Deus versus Sistema do Mundo. Sistema de Deus versus Sistema do Mundo. Eu tenho um texto que eu preparei aqui, eu vou seguir esse texto e colocar umas ideias que não estão no texto. Nós estamos caminhando rapidamente para a perda da liberdade. Já falei isso aqui em outro vídeo mais recente. O sistema do mundo é baseado não na verdade, mas na injustiça e na mentira, contrário totalmente ao sistema de Jesus Cristo, cujo reino se baseia na bondade, na justiça e na verdade. A mentira reina e domina, e os que querem a verdade estão sendo e serão fortemente e até com violência perseguidos. Em qualquer sistema mundano nós vemos a fraude, o aplauso e endeusamento de humanos, seres humanos falhos, limitados, contaminados no caráter. E nós vemos exaltação de ideologias contrárias à verdade biológica, psicológica, social e espiritual normais. Veja o futebol, por exemplo, um esporte adorado por milhões de pessoas em vários países. E eu estou usando a palavra adorado de propósito. Os estádios ficam lotados de torcedores embriagados de paixão por seu time e adoram esse time ou esse jogador como se fosse um deus. Brigam, discutem, rompem amizades e até matam por causa do seu time favorito. Os estádios viraram templos e local de culto. A mídia exalta jogadores que, se bem que possuem habilidade com a bola, são muitas vezes medíocres e fúteis na sua vida particular. Existem exceções, e dentre eles estão aqueles atletas que com o dinheiro que ganharam, que ganham, promovem alguma causa social nobre, mas isso parece infelizmente ser uma rara exceção. Mas você já reparou que o futebol é um esporte praticado com muita mentira? Por exemplo, os jogadores fingem que se machucam, caem no campo, faz aquela cena toda para obter vantagem, forçando uma falta que não existiu. Faz aquela cena toda e quando o juiz marca falta a favor desse indivíduo que está fazendo a cena, ele já levanta bom, fingindo que está um pouquinho mancando, mas já está pronto. E se o juiz for corrupto, tudo piora. Recentemente surgiram notícias nos telejornais de que jogadores que têm atitudes pré-programadas durante a partida, porque foi combinado ganhar uma soma de dinheiro, caso esse jogador coopere para que o seu time ganhe ou perca, aí depende do acerto que foi feito na surdina. O sistema do mundo do futebol está também contaminado e é injusto, mas o povo adora e gasta horas preciosas da vida assistindo esse esporte de competição. E você já reparou quais são as palavras usadas pelos comentaristas esportivos? Eles falam algo do tipo assim: o time A humilhou o time B. Ou então o time C massacrou o time D. Humilhou, massacrou. Pensa nisso. Tem um texto aqui muito lindo no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 276, dessa autora que eu gosto de citar, Ellen White. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 276. No terceiro parágrafo, ela fala assim: em sua vida, na vida de Jesus, nenhuma consideração pessoal devia estar. A honra que o mundo atribui à posição, riqueza e talento devia ser estranha ao Filho de Deus. Nenhum dos meios que os homens empregam para granjear ou conseguir submissão ou requerer homenagem devia o Messias usar. Sua completa renúncia do eu foi prefigurada nas palavras que estão lá em Isaías 42, versículos 2 e 3, que dizem assim: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará,
nem apagará o pavio que fumega. Eu repito, está em Isaías 42, versículos 2 e 3. Num telejornal de uma TV famosa no Brasil, o apresentador fala dos horrores da guerra do Oriente Médio que estamos vivendo, e no intervalo desse telejornal vem a propaganda de lutas livres tipo MMA, em que um lutador quase massacra o outro. Esse é o sistema do mundo. Numa entrevista dramática numa TV norte-americana recentemente, o âncora do programa que foi uma mulher, bombardeou um dos empresários mais ricos desse planeta sobre o envolvimento dele com vacinas, visando lucros bilionários, entre outros assuntos que estavam sendo abordados. E ele ficou irritado com as perguntas e decidiu interromper e encerrar a entrevista, que era ao vivo. Mas antes ele disse para a entrevistadora: não é assim que as coisas funcionam no mundo. Ele disse isso após ela mostrar alguns absurdos da conduta dele. Para se defender e talvez intimidá-la, sabe o que ele disse? Ele falou assim: você sabe que eu sou o dono da maior rede, da maior empresa de sistemas de softwares do mundo? Isso se chama, essa conduta dele, de abuso moral. É assim que o sistema do mundo funciona. Esse empresário bilionário, junto com tantos outros empresários de países diferentes, incluindo o Fórum Econômico Mundial, sociedades secretas, políticos de alto poder, também pessoas de poder judiciário e sociedades secretas, como eu falei, todos comandados por Roma, já montaram as bases para a perseguição dos que não concordarem com as ideias deles sobre a nova ordem mundial, que promete dar a todos o que, segundo eles, fará todos felizes, só que do jeito deles, com a perda da liberdade. Lembra que o Apocalipse na Bíblia fala disso, de que os fiéis a Deus seriam proibidos de comprar ou vender caso não se adequem a esse sistema do mundo? Estamos já com isso funcionando de alguma forma. Lembra do passado, agora recente, do passaporte sanitário? E irá piorar, lamento dizer. O plano da volta novamente da obrigatoriedade da vacina da Covid-19 e talvez outras vacinas está estruturado e haverá punições ou sanções para os que não quiserem tomar a vacina, e isso tem um nome: ditadura. Se prepare mental ou espiritualmente, porque você será questionado, vigiado, controlado e obrigado a ser vacinado. Se não aceitar o que seria real liberdade, será punido. Isso se chama perseguição. A profecia bíblica do final dos tempos vai se cumprindo rapidamente. E o Senhor Jesus, em sua palavra no Novo Testamento, num texto escrito pelo médico Lucas, disse assim, Jesus falou: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Isso está em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Se você acha que vai tirar a liberdade dos filhos e filhas de Deus, se você que está no poder, você que está escutando esse vídeo, que é um corrupto, né? Que está junto com todas essas sociedades secretas e já montando o finalzinho desse plano de perseguição em nome de ecossistema, em nome de unir as famílias no domingo, em nome de proteger o planeta, que a coisa tem um glacê bonito, mas por trás existe o combate à verdade que a palavra de Deus fala. Então, se você acha que vai tirar a liberdade dos filhos e filhas de Deus de forma impune, perseguindo-os com soberba, com arrogância e ditadura, cuidado. O Deus Criador do Universo, vai entrar em ação na hora certa, porque o sistema dele, de Deus, não é como o sistema do mundo. O sistema de Deus envolve bondade, justiça e verdade. E o do mundo envolve maldade, injustiça e mentira. Aquele empresário bilionário que fugiu da entrevista quando foi pressionado com a verdade, ele disse para a entrevistadora da TV norte-americana: não é assim que as coisas funcionam no mundo.
O sistema do mundo é corrompido porque nós, como seres humanos, somos corrompidos espiritualmente. Isso é o natural. O natural da humanidade é ter ódio contra a verdade. Por isso Jesus disse que precisamos nascer de novo para que possamos passar a desejar e gostar da verdade. Nisso, todos estamos no mesmo barco. Todos nascemos contaminados e precisamos nascer de novo espiritualmente, o que significa entrar, o que não significa, melhor dizendo, entrar para esta ou aquela igreja, mas nascer de novo de dentro de nós para fora. O que só é possível pela nossa decisão consciente de nos entregarmos dia a dia à verdade com V maiúsculo, que é Jesus Cristo, o Senhor. Não é você ter um acompanhamento com coaching, com terapia psicológica, não é muito mais profundo que isso. Alguns estão escolhendo a liberdade dos filhos de Deus ao se entregarem dia a dia ao Senhor do Universo, para Ele ir nos purificando, nos amadurecendo espiritualmente, nos dando vitórias sobre a maldade interna pessoal, sobre a injustiça que possamos praticar e sobre a mentira que possamos usar. Já o mundo segue num caminho largo e a castração da liberdade dos que querem a bondade, a justiça e a verdade está sendo implementada gradativamente e já está funcionando. E vai piorar. Os que desejam e buscam proativamente a verdade e a justiça serão perseguidos e já estão sendo em vários países. E em verdade, como disse, já estão sendo, em vários países, porque o sistema do mundo é contrário ao caminho da luz e da liberdade. Por isso, o Senhor Jesus disse coisas como: agora se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Está em João capítulo 14, versículo 30. Jesus também disse assim: se o mundo aborrece você, saiba que primeiro do que você me aborreceu a mim. Está em João capítulo 15, versículo 18. E ele complementa dizendo aos que querem, aos que buscam e seguem a bondade, a justiça, a verdade, ele diz o que está lá em João capítulo 15, versículo 19, assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, por isso é que o mundo aborrece vocês. E seguindo nessa ideia de mostrar o contraste entre os seguidores de Jesus Cristo e os seguidores do sistema do mundo, nova ordem mundial, o Senhor Jesus adverte dizendo o que está em João capítulo 15, versículo 20. Se a mim me perseguiram, também perseguirão vocês. Então fique firme na busca da verdade, na prática da bondade e da justiça. Precisamos de preparo urgente diário para o que vem pela frente em termos de perseguição disfarçada, como eu disse, de defesa do ecossistema, respeito pelas diversidades de comportamento, união da família e coisas assim. Um dia de culto que não é o sábado bíblico será imposto por lei criada pela união da igreja e do Estado, e os que não obedecerem serão impedidos de comprar ou vender, ou seja, serão duramente perseguidos e discriminados. Estamos muito perto disso. Os princípios bíblicos cristãos estão sendo pisados e jogados no lixo das ideologias destruidoras do conceito de bondade, de justiça e de verdade. Mas levantemos a nossa cabeça porque, como disse o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21 e versículo 28 na Bíblia, o livro de Deus, ele fala assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima e levantem as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Como é que se faz o preparo para a experiência pessoal, prática, da bondade, da justiça e da verdade, que são, como eu disse, os fundamentos do governo de Deus, do Deus Criador do Universo, contrários ao que o mundo pratica? Como que se prepara? Pela oração individual, pensada, consciente, frequente, se dirigindo com as suas próprias palavras ao Deus Criador do Universo, em nome de Jesus Cristo, o Deus Salvador. Usando as suas próprias palavras, como eu disse, mas com reverência, com humildade, cultivando um profundo desejo de conhecer a verdade, de ser mudado para melhor, de obter vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho e sobre desejos que prejudicam o crescimento espiritual.
Além da oração, vem o estudo da palavra de Deus, a Bíblia, feito diariamente com atenção e forte desejo de luz e de verdade. A Bíblia diz que ela é a verdade. Jesus falou, está lá em João, capítulo 17, versículo 17, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. A Bíblia é a única coisa estável que nosso mundo conhece. Ela é o firme fundamento da vida. Pena que muitos usam a Bíblia para manipular pessoas, como por exemplo se faz em igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que nada mais é essa teologia, a teologia da prosperidade, nada mais é do que uma tentativa de fazer negociatas com Deus, tipo toma lá dá cá, o que não é de forma alguma a mensagem do Evangelho. A prosperidade que a Bíblia prega é a mudança do caráter, é você ficar próspero, melhorar na mudança do caráter, é passar a ter uma natureza comandada pelo Espírito Santo e assim se tornar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus Cristo no caráter. O apóstolo Paulo comentou sobre isso, como a gente lê na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 1. Para você ser fortalecido mental e espiritualmente, para enfrentar a barra pesada que vem pela frente e que já começou, além da oração e do estudo da Bíblia, vem a intenção consciente e a atitude de compartilhar com outras pessoas a luz que você vai recebendo de Deus. Então, somos fortalecidos ao orar, ao estudar as Escrituras e ao testemunhar da luz divina da verdade. Para praticar a bondade, a justiça e a verdade, só é possível ao morrermos para o eu e para o sistema do mundo, um momento de cada vez, um dia de cada vez, pelo poder que o Senhor Jesus disse que enviaria quando ele disse o que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que dizem assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará em vocês. Lindo texto, né? Está em João 14, versículos 16 e 17 na Bíblia. Mais adiante, no versículo 26, o Senhor Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto tenho dito a vocês. E deixo com vocês, disse Jesus, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Como que é a paz que o sistema do mundo oferece? O que você acha? É uma paz falsa, baseada em conflito de interesses, centrada na injustiça capitalista e na perseguição socialista que almeja que o Estado tome conta de todos os detalhes da sua vida, tirando sua liberdade em nome de justiça social. A paz que o sistema do mundo oferece é uma futilidade da fama, do poder econômico, que desaba de repente e não sobra nada, talvez só depressão, insônia e ideias suicidas. Mas a paz que o sistema de Deus oferece pode ser descrito assim: a vida do Salvador na terra, embora vivida em meio a conflitos. Estou lendo um texto aqui muito lindo que diz assim, esse texto está no livro Refletindo a Cristo, página 270. Refletindo a Cristo, página 270, dessa autora Ellen White. Diz assim o texto: a vida do Salvador na terra, embora vivida em meio a conflitos, foi uma vida de paz. Embora irados inimigos estivessem constantemente em seu encalço, Jesus disse, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Nenhuma tempestade de ira satânica podia perturbar a calma dessa perfeita comunhão com Deus. E Jesus diz também a nós: a minha paz eu vos dou. Os que tomam a Cristo pela palavra e entregam o coração aos seus cuidados e a sua vida, a orientação dele, de Jesus, encontrarão paz e quietude. Eu vou repetir essa frase.
aquelas pessoas, as minhas palavras, aquelas pessoas que tomam a Jesus pela palavra. Ele disse isso, então ele está falando a verdade. Entrega então o seu coração aos cuidados de Deus, de Jesus. Entrega a sua vida à orientação de Jesus. Vão encontrar paz e quietude. Nada no mundo pode entristecê-los quando Jesus os torna felizes por sua presença. Na perfeita submissão existe perfeita confiança. O Senhor diz, está em Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tem versões que dizem, em vez de falar a mente que confia em ti, que está firme em ti, de propósito, né? Mas eu mudei, coloquei então, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Os que vivem o sistema do mundo, que é oposto ao sistema de Deus, acreditam que obter sucesso é mais importante do que integridade. Pensam que se manter no poder é superior à verdade e que a posição é mais cobiçada do que a justiça. Eu vou repetir, esse é um pensamento do professor Amin Rodor, que eu vi num texto dele, e estou citando aqui. Então ele falou assim: os que estão unidos, quer dizer, eu disse, né? Os que estão unidos para perseguir a verdade da palavra de Deus, que vivem e praticam o sistema do mundo, aí vem a frase do professor Rodor, acreditam que obter sucesso é mais importante do que integridade. Pensam que se manter no poder é superior à verdade e que a posição é mais cobiçada do que a justiça. Esse texto que está em Isaías capítulo 53, que fala de Jesus, do Messias, no versículo 8, tem versões bíblicas de Isaías 53, versículo 8, que diz assim: por juízo opressor foi arrebatado. E tem uma versão que eu gosto que diz que ele foi condenado injustamente. Então, esse texto, repito, Isaías 53, 8, fala da condenação injusta e opressiva feita contra Jesus, culminando com a morte na cruz. No sistema do mundo, não todos, felizmente, mas muitos magistrados vendem sentenças, agem mais baseados numa ideologia geralmente fora dos princípios bíblicos do que com imparcialidade. No mesmo livro de Isaías, capítulo 59, versículos 14 e 15, está escrito assim: a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Caramba, esse texto parece um texto que Isaías escreveu para hoje, né? A gente vê isso no nosso país e vários países do mundo. É um texto bem atual e eu vou repetir. Isaías 59, 14 e 15 diz assim: a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Um texto bem atual, infelizmente. Então, queridos, fiquem com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador do universo. Gastemos mais tempo em oração individual, pensada, consciente, não decorada e repetitiva sem sentido. Use suas próprias palavras ao se dirigir a Deus, abrindo seu coração a Ele como você faz com um amigo. Medite nas Escrituras, leia uma passagem, pare e pense o que Deus quer dizer para mim nessa passagem aqui da Bíblia. Fuja dos entretenimentos que tiram você de Deus. Você já pensou nas palavras entretenimento e entreter? O que significam? Elas significam usar alguma coisa para segurar a sua atenção, seus pensamentos e seu tempo. Então gaste seu precioso tempo de vida com aquilo que é sólido e constrói um caráter valioso, puro, de acordo com o sistema de Deus. O sistema do mundo gasta bilhões de dólares por ano para produzir entretenimentos que atacam a verdade bíblica, como o novo filme de Barbie e tantas produções de Hollywood,
para você não focar, eles produzem isso para você não focar no fundamento da verdade e procurar crescimento espiritual, e colocam essas ideias para desvirtuar a sua mente. Eu possivelmente vou fazer um vídeo sobre esse novo filme da Barbie, que fala de coisas que são guerra espiritual. Bom, o fim está próximo, o fim do mundo está próximo, a volta de Jesus está às portas, e ele virá em breve para criar um mundo onde habita a justiça, a verdade e a bondade. A blend of genres, a fusion so pure. In this chill style we'll endure. As the music fades into the night, we'll hold on to this feeling tight. A blend of genres, a fusion so pure. Vamos seguir o nosso preparo para estar com Ele nesse novo mundo, pelo poder dele e a nossa escolha. Grande abraço, até breve.